Casa do Vovô Feliz, segunda jornada da longevidade. Tendo sequência as atividades. Esse momento importante também gostaria, desde já, de convidar para dar sequência e abrilhantar este evento com sua palestra, o diretor de promoção de saúde da Sociedade Brasileira de Cardiologia e diretor de qualidade assistencial na Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, chefe de equipe médica de cardiologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, médico responsável pelo Instituto Paulista de Doenças Cardiovasculares e Clínica, Fernando Costa, o cardiologista, Dr. Fernando Costa. Uma salva de palmas. Dr. Fernando, obrigado pela sua presença. O senhor fica à vontade para usar o púlpito, se preferir também o microfone, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia! Quem tomou café, bom dia a todos. Tem dia que é um dia bonito, tem dia que é muito mais bonito. Para mim o dia está sendo muito bonito por estar aqui. Gostaria de fazer os meus agradecimentos ao convite do Jorge e da Tereza, cumprimentar o pessoal da prefeitura, o vereador Alain, o Fábio, que eu tive muito prazer em conversar o ano passado, o Miro e a Soraya, com os excelentes trabalhos, e a Maria dos Anjos, que dispensa qualquer tipo de conversa e apresentação. O que significa Itapecerica? Lugar que você escorrega. O que faz um trabalho da casa do vovô? Promove saúde, melhora o equilíbrio, consequentemente ajuda a gente entender por que vocês moram em Itapecerica, para não escorregar. Graças ao trabalho que é feito. Antes de começar a minha palestra ou bate-papo, eu gostaria de dizer que o que aparece é o que é feito e o que é demonstrado. Analisando o que foi feito o ano passado e esse ano, vocês já têm dados suficientes para fazer uma publicação de dados a respeito do trabalho de vocês. Porque para Itapecerica e região, isso aqui está tudo bem. Está muito bonito o trabalho, todo mundo feliz. E para o mundo, nós não podemos ter o egoísmo de segurar para a gente, e sim a vontade de disseminar para fora. Existem condições que a gente pode mensurar para ver a melhora das pessoas, a sua flexibilidade, a sua saúde. E analisando essa primeira dança, e eu me lembro muito bem das pessoas que estavam ano passado com uma atividade semelhante, eu notei evolução. Então isso já é um bom trabalho. Por que é um bom trabalho? Porque eu estou demonstrando que um trabalho feito a muitas mãos está trazendo saúde para as pessoas. Só que isso precisa de publicação. Para isso, tem a sua Soraya, o vereador, o Fábio, que olhem por esse lado. Porque senão a gente não vai ter uma divulgação. E eu falo como um indivíduo que ficou 20 anos na sociedade de cardiologia, vocês têm aqui uma pérola para ser divulgada, difundida. Fica aqui a sugestão, se precisar de algum apoio para elaborar um trabalho simples e prático, para ter uma publicação não só nacional como internacional,
estou à disposição. O que é a doença cardiovascular? A doença cardiovascular é a pior coisa que pode existir para a raça humana. Eu digo isso porque 30% de todas as pessoas que morrem no mundo, e essas mortes incluem acidente, infecção, assassinato, doenças, ocorrem pela doença cardiovascular. Então é a doença que mais mata no mundo, é a doença mais prevalente, e isso advém pela falta do controle dos fatores de risco, os mais importantes, a hipertensão arterial, que nós temos no nosso país somente 15% de controle de todas as pessoas que têm hipertensão. Nossa, doutor, sim. Isso porque o serviço público disponibiliza medicamentos. Postos de saúde tem médicos para atender, mas existe um não sei porquê de não adesão medicamentosa e negligência por parte de todos em relação à hipertensão, que hoje é o principal fator de risco para a doença cardiovascular. Haja visto que, de todas essas mortes que eu falei por doença cardiovascular, 60% tinha hipertensão arterial. Qual o fator excelente para tratar a hipertensão arterial? Pouco sal. E a gente come pouco sal? Não, a gente usa menos o salmeiro, mas a mão do cozinheiro já foi ruim. Nós comemos uma média de 15 gramas de sal por dia, o normal é 5. E não adianta você falar que come pouco, você está comendo demais. Na China, o que aconteceu? O problema de saúde pública também é grande, lá com os mesmos dados do Brasil. O que fez o serviço chinês? Não tem mais sal total no saquinho. 75% é o sal e 25% é o cloreto de potássio. Então as pessoas passam a comer 25% a menos de sal, reduziu significativamente a incidência de derrame e infarto. Por outro lado, tem outra coisa que faz reduzir a pressão, é andar. As pessoas hoje não andam, são verdadeiras árvores, não fazem atividade física. Tem pessoas que dão 1.000 passos por dia, o normal é 7.000. Tem pessoas que não fazem atividade física porque não tem uma academia. Sabe como que você pode fazer exercício físico com uma academia particular? Vou mostrar para vocês. Todo mundo mora numa casa que tem uma cadeira. Então você não tem desculpa para não fazer atividade física na cadeira. As atividades físicas da cadeira, se olhar no Google, tem milhões. Esse exercício de você levantar 30 vezes, 20, 30, funciona bem. Esse exercício de se levantar as pernas funciona bem. E se você manter a perna no ar e fazer assim, melhor. E se você fizer exercícios por passos, melhor. Então, se você diz que não tem uma cadeira em casa, a gente vai comprar uma cadeira para você. E junto vem a boa vontade para fazer atividade física. Então isso a gente pode definir aqui, porque quando a pessoa começa a fazer essa atividade física, ela vai começar a liberar endorfina, vai ter mobilidade, vai procurar a academia de vocês. E aí vai tanta gente na academia que o vereador vai fazer outra academia, e mais outra academia, e vocês vão ter mais saúde. Então, a gente tem que começar do básico, de uma cadeira. Uma outra coisa que é importante fazer, isso aqui saiu anti-cardiovascular, tendo músculo. E
qual foi esse setor do corpo que está sendo avaliado como um setor fundamental? A batata da perna. Vocês vão chegar na casa de vocês, vão medir a sua batata da perna. Se ela tiver menos que 36 centímetros, começa a fazer exercício rápido. Se tiver menos que 30, já procura um médico e faça seus exames. Mas o importante é você ter 32 e daqui 6 meses ter 34. Você melhorou. Simples. Vamos fazer uma ressonância magnética do coração. Para quê? Não faz. Pode. Eu estava com na perna, parecia bizarro. Sabe o exercício que eu comecei a fazer? Tomando banho. 1, 2, 3. Olha, se a senhora à tarde for comer um café com bolo de fubá, talvez seja mais gostoso do que aquele bolo que custa R$200 o quilo e ajuda. Então a gente tem que achar soluções fáceis que tenham acesso a todos. Uma cadeira você tem acesso. É impossível não ter uma cadeira em casa. Desculpa, não pude falar que ninguém tem uma cadeira em casa. Só que essa pessoa precisa ser orientada. E essa orientação tem que ter uma mensuração de quanto melhorou e quanto, por exemplo, a casa do vovô feliz, com a atividade que faz, mostra para o mundo que melhorou a saúde cardiovascular das pessoas. Uma outra coisa é a tal da tontura. Quem é que não tem tontura? A maioria tem. Por que a maioria tem? Porque a gente fica robotizado. A gente não mexe mais a cabeça. Quando mexe, dá tontura. Então existem os exercícios chamados de reabilitação labiríntica. Como é que você faz? Senta na cadeira com um lápis, uma caneta. Acho que todo mundo tem um lápis e uma caneta, né? Faz os exercícios. Então isso são situações simples que o idoso vai falar: poxa, não preciso mais tomar remédio para labirintite, que passou a tontura. Então isso entra na qualidade de vida do idoso. Qualidade de vida do idoso não é falar que a vida do idoso, a terceira idade, é a melhor idade. A melhor idade é sempre tiver bem de saúde. Menos dor, mais atividade. Então, quando a gente faz essas pinceladas para vocês, é entender que existe necessidade de se mexer. Sabe uma outra coisa que arrebenta a vida do idoso? O idoso tem menos força na mastigação. O idoso não pode comer rapidamente. Se tiver algum oriental aqui, vai entender que no Japão, na Tailândia, na China, uma pessoa come mastigando 33 vezes aquilo que colocou na boca e depois engole. O que a gente faz? Já engoliu. Aí você tem menos ácidos para digestão, fica com a digestão pesada, gasta mais energia, tem mais refluxo e a vida continua péssima. A saúde bucal, quantos dentes você tem a menos? Então você está engolindo inteiro. Então a tua digestão é mais lenta. Ninguém fala isso. Aliás, ninguém olha mais a boca de ninguém. Então a gente precisa mostrar para vocês
situações do dia a dia que impactam com a saúde. Porque hoje em dia colesterol mata, não pode comer gordura. Mas só tem gordura para dar colesterol? E os medicamentos para o colesterol são tomados? Eu tomava, mas disseram que derrete o cérebro, derrete o músculo, ele causa... Eu gosto de falar o seguinte, uma mentira, né? Toma remédio de colesterol e tem mais chance de ganhar na Mega Sena sozinho, todo mundo toma. Não pode parar de tomar o remédio do colesterol. Tem que controlar o diabetes, tem que controlar a glicemia. Não adianta essa história do faz de conta. Eu acho que você tem o direito de comer a sua feijoada, você tem o direito de comer a sua linguiça, você tem o direito de comer a sua dobradinha, mas você não tem o direito de comer isso todo dia. Cadê a salada? Todo mundo fala em salada. Hoje está mais caro um pé de alface do que um quilo de... Então, a gente tem que ter essas políticas. Aonde eu posso conseguir esses alimentos mais fáceis? Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Estou todo arrumadinho assim, porque eu vou voltar para o hospital. E quando eu chego no hospital, eu vou na UTI e vejo aquele monte de gente que deveria estar em casa com a tua família, e estão lá infartados, precisando de cirurgia, um derrame. Eu não gosto de ver esse pessoal na UTI, não gosto de vê-los, eu gostaria de vê-los andando. Aliás, aqui, nessa palestra. Mas não tiveram a sorte. Então a gente vê que os serviços de cardiologia estão cada vez mais lotados. Isso não é culpa do pessoal, das prefeituras, do governo. É culpa nossa de não fazer o dever de casa para diminuir a doença. Então a gente precisa ter mãos amigas para um objetivo comum. O objetivo da boa saúde, das boas consultas, da melhora de vocês. Quanto impacta ou impactaria mostrar os dados do benefício que é feito com todos os senhores para o mundo? Vidas salvas. Só que não vai aparecer em lugar nenhum. Quando alguém faz uma prevenção e essa pessoa não tem nada a vida inteira, ela nunca vai entender. Porque fica no contexto. Se eu faço uma prevenção de tudo e eu deixo de ter 30% de todas as mortes por doenças cardiovasculares, amanhã fica no lugar comum. A vacinação contra o Covid. Quantas pessoas tiveram Covid, vocês conheceram recentemente? Não, atualmente. Então você vê que a doença, ela fica mais frustra, mais tratada rapidamente. Passamos isso no passado com poliomielite. Quantas pessoas ficaram aleijadas, para não falar deficientes físicas, por causa da poliomielite? Não tinha vacina? Então tudo isso é realidade. A gente tem que entender. Vocês pararam para analisar quantas pessoas lavam as mãos antes de querem nadar? Não faça essa conta, que vai dar 2%. Então isso é fundamental. Se vocês souberem, ou soubessem, o que tem naquilo que vocês comem em termos de bactéria, vocês não comeriam mais. Então lavar as mãos, você não vai comer bactéria, você vai diminuir. E dentro do teu estômago tem o tal do ácido clorídrico que já faz a festa, ele mata as bactérias. Então a gente tem que ter esses hábitos. A gente tem que ter essa qualidade que a gente busca dentro da gente. Quantas pessoas vão
restaurante, tem dor de barriga e reclama do restaurante, mas só ele tem dor de barriga. Ele lavou a mão? Como você pode culpar a comida? Então os protocolos são falhos. Outra coisa que é importante, que é muito comum aqui, é o sorriso. Sorrir significa saúde. E a gente vem aqui e fica feliz de ver tanta gente com o rosto feliz de estar rindo. Então, sorriam. Agradeçam. Antigamente eu acordava e falava bom dia. Sabe que eu era mal educado? Hoje eu agradeço a Deus e depois eu falo bom dia. O primeiro agradecimento que tem que ter é a Deus. Eu sou maior que Deus. Graças a Deus. Eu não vou reclamar com você. Então, gente, vocês estão num local sagrado, com pessoas abençoadas e com propósitos muito sólidos. Quantas vezes eu fui chamado para vir aqui, eu virei, e peço a atenção para a divulgação dos dados do que vocês fazem aqui. Tapecerica não pode ficar como Tapecerica, tem que ser um projeto de Tapecerica para o mundo, não é para o Brasil, não, é para o mundo. Eu sou, desculpe falar o que eu sou, mas sou revisor de artigos científicos de revistas, e cada vez mais eu vejo essas atitudes não medicamentosas como pauta. Então isso hoje tem um impacto monstruoso para publicação em congressos, publicação em revistas. Porque quando vem aqui falar de um remédio novo, olha, vamos dar Monjaro para emagrecer, todo mundo quer assistir. Quando você tem uma proteção feita para a saúde cardiovascular com atitudes como a de vocês, isso fica aqui e não é justo. Então é importante essa divulgação. Fico à disposição. Quando eu trago uma pessoa para dar uma palestra ou uma conferência ou alguma coisa depois de mim, que é a Ângela, eu mostro o seguinte: a gente, para dar certo, tem que ter persistência e dedicação. A Ângela é um exemplo disso. E como foi gostoso aquela época que a gente ligava a televisão e via ela dando aquelas pancadas que só ela dava nos jogos da seleção brasileira. E o mais bonito é uma pessoa desse pedigree está aqui sentada, aceitando um convite que eu fiz para ela, com a anuência aí do Jorge e da Tereza. Então tudo isso é importante aqui dentro. A importância de vocês melhorarem a saúde cardiovascular é para dar alegria para os seus filhos, para os seus netos. Sabe qual que é a diferença entre perguntar para o Google e perguntar para a avó? É o amor. O Google não te dá amor. E para a avó também, para o avô também. Então a gente tem que cultivar isso, cultivar a família. Você não tem um neto mais bonito, mas você tem o mais amado por você. E assim funciona. Então essa gratidão que a gente tem que ter, ela vai direto para o teu coração. Uma cadeira e exercício vai fazer vocês terem mais endorfina para pedir para o vereador fazer mais academia. Quero ver a cara dele. Quero ver a cara dele. Agora, que é bonito você ver, espontâneo, atitude do Fábio, do Filho, da Soraya. Não tem o que falar aqui, gente. Eu tenho que vir aqui e ficar feliz de estar aqui. Agora, sendo me convidado outra vez, eu venho assistir.
gostaria de perguntar para vocês uma ou duas dúvidas que eu possa falar, que possa melhorar o conhecimento de vocês, ao invés de ficar falando, prefiro responder. Vamos lá. Mas eu gostaria que o senhor explicasse a importância quando vai no cardiologista. Tem gente que toma o remédio da pressão, aí no outro dia passou mal, daí já não vai mais, se para de tomar. E eu gostaria que você falasse a importância do retorno para ele acertar a dosagem. Isso é um outro projeto que eu estou tentando fazer em Atibaia. Qual que é o grande problema do hipertenso? Quem tem hipertensão é igual quem quer tomar café do bar. Quando você está louco para tomar um café do bar, você quer chegar no bar e tomar o café. Ó, vai naquela fila, paga, vai na outra, tira a ficha, vai na outra, não sei o que, você vai embora. Então o hipertenso, ele tem que chegar numa AMA, num posto de saúde, e ter o setor hipertensão. Porque a hipertensão, ela tem que ser muito bem definida. Vamos ver alguns detalhes. Você tem que estar 10 minutos descansado. Você tem que estar com a bexiga vazia. Ah, eu estava com a bexiga cheia. Não vai, está errado. Eu não posso estar com a perna cruzada. Eu não posso medir em cima do braço, o aparelho. Eu tenho que ter um ambiente confortável. É assim que vocês são atendidos? Não. Porque não tem. Ah, vamos criticar. Não vamos criticar, vamos solucionar pedindo. Então esse é o projeto que eu quero fazer em Atibaia. Você chega com hipertensão, você vai para o médico de hipertensão. É igual uma mulher chegar num posto de saúde e está no meio do tratamento de coluna, do tratamento do próstata. Não foi para lá, foi para um plano ginecológico. Então tem que ser sintonizado. E medicamento tem que ser tomado. Todo mundo compra o remédio e lê a bula. Imagine se tivesse bula na cerveja. Mas tem. Pior que tem. Ninguém lê. Então quando você vai ler a bula da cerveja, você não vai tomar. Dá isso. Bula significa precaução. Sou investigador. E o que significa bula? Tudo aquilo que pode acontecer está escrito, não é que vai acontecer. Então a pergunta que foi feita é excelente. Medicação tem que ser tomada. Hoje a pressão é 12/8. Ah, mas é idoso pode ter mais? Não pode não. Idoso com mais pressão tem menos dias de vida. Essa é a realidade. E aqueles falsos orientadores para de tomar o remédio são os responsáveis por complicação do idoso. Nós estamos terminando um trabalho agora de 5 anos, onde 12/8 foi o alvo, e foi a duras penas conquistar isso. Mas esse grupo teve menos eventos, mas muito, menos 60% de eventos do que o grupo mais que 12/8. Agora, a pressão arterial não é sangria desatada, vai devagarzinho. Consiga melhora com menos sal, com mais atividade, beber mais água, tomar os medicamentos. Qual o melhor medicamento para hipertensão? Aquilo que você pode tomar. Ah, mas tem esse aqui que custa 1,5 milhão, vou pedir judicialização. Não precisa. Precisa ir no médico e medir a pressão adequadamente. Existem outros detalhes. Os aparelhos médicos hoje em dia precisam de calibração. O Ministério da Saúde deveria disponibilizar isso de forma gratuita, para que o médico aferisse seus aparelhos e fizesse isso. É importante, porque mais da metade dos aparelhos, esses convencionais, estão descalibrados. E somente
10% das medições da pressão são feitas de modo adequado. Então tudo isso não é brigar, isso é orientar para fazer certo. É lavar a mão antes de comer, é lavar a mão depois que faz xixi, não faz xixi e dá a mão para o outro. São coisas normais, gente, que a gente precisa ter esse entendimento. Então a doença cardiovascular, ela precisa ser controlada. Se você tem colesterol aumentado, tem fatores de risco, você tem que tomar o remédio de colesterol sempre. Você tem que cuidar dos seus rins. Hoje, tem insuficiência renal crônica 60% dos indivíduos com mais de 65 anos. E ninguém sabe. Porque falta a definição. Então, na realidade, não é chegar aqui, causar um terremoto e depois esperar o tsunami. Não. Minha finalidade é mostrar as coisas que podem ser controladas e fazer junto de um sistema de saúde os benefícios adicionais que a gente pode curtir em relação a isso. Então, isso que eu gostaria, que estava na minha mente para conversar. 36 é a panturrilha ou a batata da perna. Fazer exercícios com a cadeira para melhorar a flexibilidade e melhorar a endorfina e depois cobrar do vereador Alain, novos centros de atividade. Fazer exercícios que a gente pode, na próxima aula ou numa outra oportunidade, trazer alguém para fazer a reabilitação labiríntica, que vai melhorar muito a qualidade de vida. Isso dá condições para que vocês tenham uma nova visão da vida e uma, vamos dizer assim, alegria maior de viver. Era isso que eu queria falar. Estou louco agora para dar continuidade nisso e ouvir a Ângela. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado por ter me convidado, Jorge, beleza? E parabenizar de coração o que vocês fazem. Tá? Agora, pega isso que vai ser um diferencial para falar que em Itapecerica da Serra o trabalho é tão grande que ninguém escorrega. Obrigado.